Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade à aula sobre planejamento familiar, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer alguns métodos comportamentais, métodos de barreiras e métodos definitivos no planejamento familiar, ou seja, são os métodos contraceptivos utilizados. Na aula passada, vimos sobre os métodos hormonais, tá? O uso de pílulas do dia seguinte, uso de anticoncepcionais injetável, uso de adesivo, certo? Anéis vaginais, enfim. E hoje a gente vai conhecer outros tipos de métodos de planejamento familiar. Então, como exemplos de métodos comportamentais, teremos aí calendário, muco cervical e temperatura corporal basal. Esses métodos comportamentais, eles não são tão indicados para aquelas pessoas que desejam evitar uma gestação, tá? Geralmente, esses métodos são indicados para quem gosta de ter filhos, certo? Porque durante o período, ele vai conhecer qual é o período fértil da mulher, o casal vai conhecer qual é o período fértil da mulher, que terá grandes probabilidades para engravidar, tá? Eles não são indicados para as pessoas que querem evitar. Aí vamos ter aí os métodos comportamentais, né? Calendário, muco cervical, temperatura corporal basal. Métodos de barreiras temos como exemplo os preservativos tanto femininos quanto os masculinos, espermicidas, diafragma e capuz cervical, e os métodos definitivos nós temos laqueaduras tubárias nas mulheres e vasectomia nos homens. Então, vamos iniciar nossa aula. Então, falando aí um pouquinho sobre os métodos comportamentais. No método comportamental, ele vai auxiliar a mulher a identificar qual é o seu período fértil. Então, o casal vai evitar a gravidez mudando seu comportamento sexual durante os dias em que a mulher se apresentar fértil, tá? Então, utiliza-se aí de abstinência sexual durante o período fértil, uso de métodos de barreira e a prática do coito interrompido. É importante falar que o casal nunca deve tentar adivinhar qual é o período fértil, tá? E ele deve manter a abstinência, né? Abster-se das relações sexuais durante esse período, porque existe uma grande probabilidade da mulher engravidar se ela tiver relações nessa época. Então, aí seguindo o calendário, conhecido como também o método de tabelinha, enfim. É a determinação do período fértil por meio da observação do padrão menstrual prévio, tá? Então, é importante que a mulher observe quais são as características do seu ciclo menstrual, tá? Durante aí um período de no mínimo 6 a 12 meses. E realizar o cálculo para conseguir encontrar qual é o início e o fim do seu período fértil. Então, a mulher, o casal, ele só vai conseguir ter efetividade nesse tipo de método comportamental se ele observar o período menstrual de 6 a 2 meses, para saber quantos dias dura o seu ciclo, qual foi o seu menor e o seu maior ciclo, e tentar entender aí um pouquinho sobre o período fértil. Então, a orientação a mulher ela deve registrar a data do primeiro dia de menstruação durante cada ciclo, tá? E anotar o ciclo mais curto e o ciclo mais longo durante aí um período de pelo menos 6 meses. O ideal é de 6 a 1 ano, tá? Mas pelo menos tem que acompanhar por 6 meses e identificar qual é o menor e o maior ciclo. Então, no ciclo mais curto vai subtrair 18, tá? Que subtraindo 18 vai dar o dia do primeiro dia do período fértil. E do ciclo mais longo vai subtrair 11, que é o último dia do período fértil, tá? Então, fazendo esse cálculo, o casal ele deve evitar relações sexuais durante esse período ou utilizando o método
de barreira, tá? Então, um exemplo para vocês. Se o ciclo menstrual da mulher variou de 26 a 32 dias durante o registro, então vai pegar o número 26, que é o menor ciclo, e subtrair por 18, que vai dar o dia 8. Então, evitar a relação sexual a partir do dia 8 de cada ciclo. E pegar o dia, né, do maior ciclo, que é 32, e subtrair por 11, que vai dar 21. Então, é para se evitar a relação sexual do dia 8, que é o primeiro dia do período fértil, até o dia 21, tá? Então, evitar sexo sem proteção do dia 8 até o dia 21 do ciclo, ou seja, 14 dias de cada ciclo menstrual. Então, é por isso que esse método ele não é tão indicado para quem deseja o planejamento familiar. Ele é mais indicado para quem busca uma gravidez, tá certo? Porque vai utilizar desse período fértil para fazerem tentativas gestacionais. Então, como a grande maioria dos ciclos vão variar entre 28 a 31 dias, então do quarto ao 16º dias são os dias mais férteis, certo? São os dias em que a mulher encontra-se mais fértil. Assim, para evitar a gravidez, você e seu parceiro não devem ter relação sexual durante esse dia, tá? Para ciclos de 30 dias, né? Para ciclos de 28, subtrai 18, e para ciclo de 30 dias, subtrai 11. Então, para reduzir a margem de erro do período fértil, o ideal é evitar a relação sexual 4 dias antes do dia fértil e 4 dias depois, tá? Que é a data da provável ovulação. Então, sempre evitar, se a data da ovulação for o dia 14, evitar a relação sexual 4 dias antes, durante o dia, e 4 dias após, somando aí um período de mais ou menos 9 dias, tá? Então, falando um pouquinho aí sobre esse método. Este método, ele é pouco eficaz, tá? Não sendo recomendado para as mulheres que têm doenças que predispõem a uma gravidez de risco. O índice de falha dele é muito grande, de 14 a 47%, tá? Não é recomendado para mulheres que têm o seu ciclo menstrual irregular, com variação de 10 ou mais dias em cada ciclo. E não é recomendado para mulheres que estão em aleitamento materno ou que possuam alguma alteração psicológica. Adolescentes, né, que existem muitos casos de adolescentes que não têm um ciclo regularizado, este método não pode ser utilizado por adolescentes, tá? Porque o ciclo menstrual dos adolescentes ele é bem variável, das adolescentes, né? Mulheres que tenham ciclos menstruais desregulados não devem adotar esse método. Existem mulheres que podem engravidar fora do período fértil, mesmo durante a menstruação. E alterações hormonais, emocionais ou mesmo alimentares podem alterar o ciclo menstrual. Então, percebe-se que tabelinha, ela é um método bastante falha, tá? Sendo interessante somente ser utilizada quando ela for associada com algum outro método, como, por exemplo, camisinha, diafragma e etc. E é também válido lembrar que este método não previne as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs ou AIDS, tá? Outro método comportamental é o método do muco cervical. Então, esse método ele também se baseia na identificação do período fértil, tá? Por meio da autoobservação das características do muco cervical. Então, durante o período fértil, existe um aumento aí da umidade e da lubrificação da vagina devido à ação estrogênica, tá? E aí o muco ele torna-se transparente, elástico, escorregadio e semelhante à clara de ovo.
Então, durante esse período, nós devemos orientar a mulher, né, a se examinar diariamente o muco cervical. Se perceber que a vagina está úmida ou observar secreções nos dedos e na calcinha, significa que essa mulher está no período fértil. Então, o casal ele deve evitar relações sexuais, usar métodos de barreira por até 4 dias após o pico do muco. Então, a secreção do muco cervical ele vai atingir o seu pico quando ele estiver mais fino, fluido e elástico, tá? Quando ele está mais grosso, parecendo uma clara de ovo, significa que está no início aí do período fértil. Então, aí um exemplo do muco cervical ovulatório, tá? Com aproximadamente 8 centímetros, parecendo uma clara de ovo mesmo. Esse método é um método simples, então toda mulher bem orientada pode identificar o seu muco cervical. O índice de falha desse método é de 15 a 28%, tá? Não é muito confiável. Não é recomendado para mulheres que tenham alterações psicológicas ou psiquiátricas graves e pode ser utilizado tanto para concepção, para querer engravidar, ou contracepção, para quem deseja evitar. Outro método considerado método comportamental é o método da temperatura corporal basal, TCB, tá? Que é o método térmico. Então, esse método ele vai se basear na análise da temperatura do corpo da mulher, a fim de detectar o período fértil dela. Essa medida deve ser feita diariamente para confecções de gráficos e também o corpo precisa estar em repouso após no mínimo 6 horas de sono. Então, essa temperatura ela deve ser aferida sempre com o mesmo termômetro, para que não tenha alterações, variações de valores, tá? Em caso de quebra, deve ser anotada no gráfico a mudança do material. E o local para se verificar a temperatura pode ser via oral, retal ou vaginal. E deve ser o mesmo para todo o ciclo, tá? A mesma via para todo o ciclo. Então, se eu iniciei pelo oral, em todos os ciclos eu vou fazer a aferição oral. Se for retal, todos os ciclos retal. Se for vaginal, todos os ciclos fazer a aferição pela vagina, tá? Então, orientar a mulher. Verificar a temperatura diariamente, a partir do primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação, pela manhã, antes dela realizar qualquer atividade durante 5 minutos. De preferência na mesma hora e após um período de sono de 5 horas no mínimo. Então, durante o ciclo da mulher, no momento da ovulação, forma-se o corpo amarelo, que vai secretar os hormônios estrogênio e progesterona. A progesterona, que é o hormônio, está relacionada com o aumento da temperatura em alguns décimos de grau. Então, isso ocorre em virtude do efeito termogênico. Para confirmar que essa fase teve início, é importante que a mulher perceba se houve alguma diferença na sua temperatura corporal de no mínimo 0,2 graus Celsius, tá? Entre uma temperatura e outra. Quando essa temperatura aumenta, significa que a mulher está em seu período fértil e deve, portanto, evitar relações sexuais. A relação ela pode acontecer apenas 4 dias de elevação constante da temperatura. Esse método ele não é recomendado em casos de que a mulher esteja em período de estresse, tá? E de irregularidades menstruais. O índice de falha é de 6 a 20%. Não é recomendado para mulheres com alterações psicológicas ou psiquiátricas graves, tá? Ou mulheres que estejam aí no período do climatério. Não é recomendado em casos de mulheres com períodos de sono irregular, que não dormem bem, que têm insônias, e pode ser utilizado para concepção e contracepção. Outro método considerado comportamental é o citotérmico, tá? Significa a utilização de múltiplos indicadores da ovulação com a finalidade de se determinar o período
o período fértil com maior precisão e confiabilidade, reduzindo aí o período da abstinência sexual. Então, deve-se orientar a mulher a iniciar o período fértil, né? No início do período fértil, detectar o aparecimento do muco e fazer o cálculo no calendário. E o final do período fértil, observar as modificações do muco e avaliar as variações da tabelinha, tá? E também da temperatura corporal basal. Métodos comportamentais citotérmicos. A mulher ela deve estar familiarizada com as técnicas naturais dos métodos do muco cervical, do calendário e da temperatura corporal basal. Então, ela tem que saber fazer esses 3 métodos. E as contraindicações são as mesmas citadas nos métodos individualmente, tá? O índice de falha desse método é de 6 a 19%. Quais são as vantagens dos métodos comportamentais? Podem ser utilizados para contracepção e também para concepção de acordo com o desejo do casal. Não há efeitos colaterais orgânicos. Tem um custo baixo ou quase inexistente, tá? Podem ser eficazes quando são feitos corretamente, tá? Quando a mulher identifica de forma correta o início e o final do seu período fértil. Reversíveis imediatamente, ou seja, a qualquer momento a mulher pode engravidar porque ela não ingeriu hormônio, não está inibindo, né, o processo aí de ovulação. Requerem a participação do homem, tá? Então o homem ele também faz papel importante nesses métodos devido à abstinência sexual que o casal terá que passar durante o período fértil e educa a população aí sobre o ciclo reprodutivo. As desvantagens, em geral, esses métodos eles não são muito eficazes. Aprendizado do muco cervical e temperatura corporal basal pode levar até 3 ciclos. A prática da abstinência requer um período longo sem relação sexual, de 8 até 16 dias em cada ciclo. A abstinência ela pode ser considerada muito difícil para alguns casais, tá? E somente funciona se ambos, homem e mulher, estiverem dispostos a colaborar corretamente e consistentemente, tá? E esses métodos não previnem contra DSTs e AIDS. Então, a maioria das mulheres pode utilizar os métodos comportamentais magras, obesas, mulheres que já tiveram filhos, mulheres em situações de hipertensão, varizes, dismenorreia, anemia, mulheres que não têm filhos, fumantes, mulheres que apresentam cefaleia, dor de cabeça, leucocefélia, ou seja, todos os tipos de mulheres podem estar realizando esse método comportamental. Não é contraindicado. Ele só vai ser contraindicado para aquelas mulheres que têm um ciclo desregulado, tá? Falando aí um pouquinho sobre os métodos de barreira, vamos ter aí a presença do preservativo masculino, que eu acredito que todos vocês já conheçam, e preservativo feminino. Então, o preservativo masculino, ele é constituído por um envoltório de borracha de látex, que vai se adaptar ao pênis ereto, tá? Oferece alta proteção anticoncepcional e protege aí contra as doenças sexualmente transmissíveis. Esse método não vai permitir que o esperma e os micro-organismos contidos na secreção do homem, né, que é o sêmen, entrem em contato com a vagina e impedem que micro-organismos da vagina também penetrem no pênis. Então, esse método ele deve ser utilizado corretamente todas as vezes para ser altamente eficaz. O índice de falha desse método é de 2 a 10% e é o único método que evita gravidez e evita doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, AIDS, HIV, gonorreia, sífilis, clamídia, tricomonias e etc. Então, orientar o casal o uso adequado em todas as relações sexuais. Deve ser colocado antes de qualquer contato, tá, do pênis, com os genitais femininos a ser sempre desenrolado do pênis ereto, deixando espaço na extremidade sem ar para depósito do sêmen. Após a ejaculação, deve ser retirado do pênis ainda ereto.
Então, vai aí um exemplo de como é colocado a camisinha. Então, com a ponta dos dedos, aperte-se a ponta do preservativo, evitando a entrada de ar. Assegura-se de que o preservativo está do lado correto. Desenrolar o preservativo desde a ponta, né, desde a cabeça do pênis até a base, tá? Cobrindo totalmente o pênis sem esticar o preservativo. Então, desenrolar o preservativo desde a ponta até a base, cobrindo totalmente o pênis sem esticar o preservativo. Então, fica assim. E a pontinha sobrando para quando o sêmen for eliminado. Quanto ao preservativo feminino, né, a camisinha feminina, esse preservativo ele é constituído de poliuretano transparente, tá? Ele é lubrificado e possui 2 anéis flexíveis. Quando adequadamente posicionado, recobre o colo do útero, paredes da vagina e parte da vulva. Protege contra a transmissão de doença sexualmente transmissível e AIDS. E o índice de falha desse método é de 3 a 12%. É contraindicados em mulheres que possuem alergia a poliuretano. Então, aí vai um exemplo da camisinha, tá? Possui 2 anéis. Um dos anéis vai ser introduzido em formato de 8. Então, apoia-se a perna em um local mais elevado, ou a mulher fica de cócoras ou deitada para introduzir aí a camisinha, tá? Ela é maior do que o preservativo masculino. E aí tá um exemplo da colocação, tá? Durante a relação sexual, o pênis vai entrar pelo um dos orifícios dos anéis e depois da prática sexual deve-se retirar, tá? Em movimentos circulatórios e desprezar no lixo. Então, esse preservativo feminino também vai prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Ajuda a proteger das complicações causadas pelas doenças sexualmente, tá? Dor crônica, colo de útero e infertilidade. Pode ser usado logo após o parto. O uso pode ser interrompido a qualquer momento. Oferece contracepção para o sexo ocasional. É de fácil obtenção, tá? E permite ao homem participar do planejamento familiar. Quanto às desvantagens desse método? Alguns preservativos, né, com material látex podem causar alergia em algumas pessoas. O lubrificante que é contido nessas camisinhas também pode causar alergia. O casal vai precisar de tempo para colocar o preservativo, interrompendo aí a relação sexual. Há uma pequena chance do preservativo estourar, se romper, tá? Podem tornar-se frágeis se não forem armazenados de forma adequada. E algumas pessoas podem ficar embaraçadas de comprar preservativos, de pedir ao companheiro para usar, colocar e tirar o preservativo. Ainda falando sobre métodos de barreira, temos aí os espermicidas, o diafragma e o capuz cervical. É um método em que a mulher ela vai colocar na vagina antes da relação, então espermicidas tem aí tablets, supositórios efervescentes, espuma, supositório que se dissolve, geleias e cremes. Diafragma é um capuz macio de borracha que vai cobrir o colo e deve ser utilizado com geleia ou um creme, tá? Para facilitar a introdução. Capuz cervical, ele é como o diafragma, tá? Porém, ele é menor. Esse tipo de método ele ainda não está disponível aqui no Brasil, apenas na América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Então, um pouquinho aí dos espermicidas, né? É um anticoncepcional químico, tá? Que forma uma película e recobre a vagina e o colo do útero. Esse método ele vai atuar destruindo ou mobilizando os espermatozoides devido à lesão em sua membrana celular. Então, é disponível no mercado em formas de cremes, de geleias, espumas e óvulos. Então, recomenda-se a utilização desse método com outro método que seja de barreira, como, por exemplo, o preservativo diafragma, para que se aumente a eficácia desse método, tá? Ele tem fácil uso,
é barato e isento de efeitos colaterais. Porém, são poucos utilizados aqui no Brasil e não são encontrados facilmente. Então, a qualquer momento, no período de 1 hora antes da relação sexual, pode ser colocado, tá? O aplicador com a espuma ou creme contidos na lata do espermicida. A mulher coloca o espermicida com o aplicador o mais fundo possível e, no caso de espuma, deverá agitar o frasco e depois aplicar. Então, aplicar no máximo 1 hora antes da relação sexual e pelo menos 10 minutos antes. Colocar o tablet ou supositório no interior da vagina, né, o mais fundo possível com o aplicador com o dedo, e armazenando estocados em local seco e fresco, tá? Pois esse tipo de anticoncepção, eles podem vir a derreter. Sobre o diafragma é um dispositivo circular, tá? De borracha, ou também pode ser de silicone em forma de cúpula. Possui uma mola flexível, tá? Em sua borda, que facilita, né, a introdução aí na vagina. Forma uma barreira física no colo do útero, tá? O diafragma ele possui vários tamanhos e deve ser medido por um profissional da saúde. Então, a medida depende da arcada púbica, a parede posterior da vagina da mulher. E antes da introdução, recomenda-se o uso de um espermicida para aumentar a eficácia do método. Então, temos aí o diafragma, tá? Ele deve ser bastante flexível, considerado um método de barreira. É importante colocar também um creme espermicida, tá? Para aumentar a eficácia. E aqui é a introdução. Para remover esse diafragma. Então, esse diafragma ele deve ficar no lugar por no mínimo 6 horas após a ejaculação. Não deve ficar na vagina mais do que 24 horas, porque existe um grande risco, né, de ter choque tóxico. Coloca-se o dedo na vagina até sentir a borda do diafragma. Desloca-se esse diafragma para baixo e para fora, tá? Cuidado para não rasgar ele com as unhas. Lavar com água e sabonete depois de cada uso, tá? Verificar se não apresenta nenhum furo, secar e colocar em local limpo e seco. E ele é reutilizável, tá? São seguros, controlados pela própria mulher, quase todos podem usar. Prevenção de algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá? Contracepção somente quando necessário. Previne de forma eficaz contra a gravidez. Não tem efeito hormonal. Podem ser interrompidos a qualquer momento. São fáceis de usar, mesmo com pouca prática. E o diafragma ele pode ser inserido até 6 horas antes da relação sexual, nem interrompendo a relação. Quanto às desvantagens, os espermicidas que são colocados, né, junto com eles, com esses métodos de barreira, podem causar alguma irritação local, tá, nas mulheres. Ter o método sempre à mão, pouca espontaneidade, pode causar interrupção da relação se não forem colocados antecipadamente. E os espermicidas eles podem ser desagradáveis para a lubrificação excessiva. Agora a gente vai ver sobre os métodos definitivos, tá? Então, quanto aos métodos definitivos, nós vamos ter aí a laqueadura tubária e vamos ter a vasectomia. Então, a laqueadura tubária é considerado um método permanente, tá, de contracepção, no qual as trompas elas são seccionadas, ou seja, elas são cortadas, ligadas ou ocluídas. Então, o método requer um procedimento cirúrgico simples que pode ser feito via laparoscopia. É muito eficaz, mas depende de como as trompas elas foram bloqueadas. Existem muitos casos de mulheres que apenas ligaram e as trompas, o nó se desfez e essas mulheres voltaram a engravidar. Quanto às vantagens, né, da laqueadura tubária, é muito eficaz, é permanente, tá, para o resto da vida. Não há necessidade da mulher se lembrar-se de uso do método.
não interfere nas relações sexuais, maior prazer sexual, pois não há preocupação, e não apresenta efeitos colaterais ao longo do tempo. Quanto às desvantagens, a reversão é difícil e muito cara, não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, causa dor nos primeiros dias e causa muito arrependimento, tá? Principalmente nas mulheres que tiveram poucos filhos ou que casaram novamente e desejam engravidar. Quanto à vasectomia, oferece anticoncepção permanente para homens que não desejam ter mais filhos, porém pode ser reversível, tá? Até 10 anos da vasectomia, da cirurgia, pode ser reversível. Então, para se conseguir engravidar, é mais fácil antes dos 10 anos da realização da cirurgia. É um procedimento cirúrgico simples, seguro e rápido. Não é uma castração, tá? Não afeta aí a produção de espermatozoide, não afeta o testículo e o desempenho sexual, ou seja, o homem não fica broxado, como o povo gosta, né, de tirar onda. Se o homem vier a fazer a vasectomia, ele nunca mais vai ser homem, né? Vai ser bruxo. É um método muito eficaz, mas depende de como as trompas elas foram bloqueadas. Então, tá aí o processo de vasectomia, tá? Canal deferente, aqui é o epidídimo, onde vai ser produzidos os espermatozoides, e os espermatozoides vai para o canal deferente para ser inserido ali na uretra e ejacular. Então, a vasectomia ocorre o rompimento, tá, desse canal deferente para que os espermatozoides que são produzidos lá no epidídimo não passe para a uretra. Então, após a vasectomia, o homem ele deve usar preservativo ou outro método por pelo menos nas primeiras 20 ejaculações ou nos primeiros 3 meses, o que ocorrer primeiro. Quanto às vantagens, é muito eficaz, permanente, não há necessidade do homem lembrar de concepção, não interfere nas relações sexuais, não afeta o desempenho sexual dos homens, não há risco para a saúde a longo prazo, maior prazer sexual porque não há preocupação com gravidez. Quanto às desvantagens, desconforto por 2 ou 3 dias, requer cirurgia de pequeno porte, não é imediatamente eficaz, tá? Procedimento de reversão é trabalhoso e caro e não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Então, a nossa aula, né, sobre planejamento familiar encerra aqui. Caso vocês tenham dúvida, no nosso próximo encontro online, a gente estará respondendo aí as dúvidas de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até lá!